Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e criei este canal, podcast Os Notáveis, para contar histórias, para falar de coisas boas, história de Brasília e de Minas também e de pessoas notáveis. E ao meu lado está um jovem que se destaca em Brasília e de Minas e toda a região. Ele é engenheiro civil e especialista em design de interiores. Eu falei certo? Isso mesmo. É o Mauro Júnior. Tudo bem, Mauro? Tudo bom, Patrick? Tudo jóia. Mauro Júnior, porque você tem o nome do seu pai. Isso, exatamente. Eu gostaria que você falasse a respeito da sua profissão, porém eu gostaria que você falasse também das suas origens, né? Seus pais, a sua infância aqui em Brasília de Minas. Inclusive, nós iremos falar durante aqui o nosso bate-papo, eu não vou falar entrevista, é bate-papo, durante o nosso bate-papo sobre essa questão que você sempre estudou aqui em Brasília de Minas e depois de formado também preferiu continuar morando aqui na sua terra natal, que é Brasília de Minas, né, Mauro? Isso mesmo. Então, Patrick, eu fui nascido e criado, né, aqui em Brasília de Minas, estudei, né, a minha vida toda aqui. Sou de uma família muito humilde, né? Humilde e trabalhadora, né? Desde sempre muito trabalhadora, né? Então eu cresci vendo meus pais trabalharem muito, inclusive contribuía com isso desde pequeno, né? Tanto nas lojas que eles têm, né? Quanto em casa também. Então sempre a gente foi instigado a ajudar, a trabalhar, a contribuir nas atividades diárias e em tudo. Então assim, às vezes as pessoas chegam e falam: nossa, você tem a vida muito boa, vê do lado de fora, e não sabe, né? Então assim, a gente foi criado com esse intuito, né? Com esses ensinamentos de que nada vem fácil, né? Nada vem fácil na vida. Então assim, meus pais sempre, né, batiam essa tecla de correr atrás, né? E eu sempre tive comigo isso na cabeça, de correr atrás do que eu queria, né? Desde sempre, né? Como eu falei, eu sempre estudei em escola pública, né? Fala o nome dos seus pais. Mauro e Ana Maria. Inclusive Ana Maria Modas. Isso, Ana Maria Modas. Vamos fazer uma propaganda para aqui, né, Mauro? Isso mesmo, Ana Maria Modas. Exatamente. E como eu falei, né, eles sempre, né, me instigaram a sempre a buscar, né, correr atrás das coisas com muito sacrifício, né? Então, igual eu falei, eu sempre cresci vendo eles trabalharem muito, né? Eu falo sempre, eu cresci dentro de uma loja, praticamente, né? Sempre via eles ali correndo atrás, viajando. Sua mãe e seu pai, eles sempre tiveram lojas, né? De confecções, de roupas, isso, né? Modas. Isso, exatamente, né? Então, assim, eu sempre estudei na escola pública, né? Então, assim, eu cresci, né, com eles me inspirando, né, a correr atrás, de estudar mesmo. Desde pequeno você já teve essa influência de seus pais, vamos dizer assim. Exatamente, porque eles não estudaram ensino básico, ensino médio, né? Não fizeram ensino superior. Então eles tinham na mente que os filhos deles iriam fazer. Assim, minha mãe, ela até conto isso sempre, minha mãe, assim, ela nunca imaginava, nós somos 3 filhos, te perguntar, né? Quantos irmãos? Exatamente, são eu e mais 2, um menino e uma menina, e assim, ela nunca imaginava formar os 3 filhos, né, em ensino superior, como ela formou. Então ela se orgulha muito disso, né, de ter vindo de origem muito simples e ter conseguido formar os 3 filhos, né, e eu me orgulho mais ainda dela, de ver todo o esforço dela, né, que eu presenciei todo o esforço, né, para formar os 3 filhos, né? Você estudou em quais as escolas aqui em Brasília de Minas? Então, eu estudei no João Beraldo e no Colégio Santana. Pelo menos na minha época era assim, quando a pessoa ia para o colégio, que eu estudei no Cremilda, antes de ir para o colégio, né, o Santana, sempre tinha aquela questão, quando a pessoa vai para o colégio, parece que, sei lá, era uma realização, né? E você então, antes da faculdade, sempre estudou aqui em Brasília de Minas, em escolas públicas. Isso, em escolas públicas. Por que eu estou batendo nessa tecla? É porque é importante dizer, gente,
seguinte, que quando às vezes eu conheci o Mauro, eu lembro dele criança, porém eu vi uma coisa bem interessante, foi quando ele foi fazer a reforma. Eu vou até fazer a propaganda aqui, eu tô achando que daqui uns dias eu vou ter que pedir um cachezinho pro Boticário, para Boticário. Eu vi ele fazendo a reforma da Boticário e ele vai falar sobre isso, que eu fiquei impressionado com o profissionalismo e com a qualidade do serviço. E é interessante dizer, porque quando a pessoa fala assim, eu estudei em escola pública, parece que quando a pessoa forma, algumas pessoas não dão tanta credibilidade assim, né, Mauro? Exatamente, né? Sempre tem essa, nossa, não sei se estudou escola pública, a pessoa já ficava meio assim, né? Todo mundo meio assim. Então, eu nunca neguei isso, né? Mas isso é bom, é importante. É claro, eu estudei e bati a tecla. Não, eu estudei toda a vida em escola pública, valorizo até hoje todos os professores que eu tive, né? Lembro de todos, inclusive a primeira, né? E sempre tive muito carinho, porque eles contribuíram, né, com tudo para me chegar até onde eu cheguei, né? Eu quero destacar uma coisa que também, aqui fora do ar, antes da gente começar a gravar, eu falei, então quer dizer que, como diz a minha avó, quer dizer que você é neto do seu Vital, é o Vitalão que todo mundo... Isso, neto de Vital. Nossa, tantas histórias. O avô do Mauro é o pai da Ana Maria, né? Ele tem muitas histórias aqui, e eu vou falar a verdade, dava para escrever um livro com as histórias do seu Vital, histórias inusitadas, engraçadas, que como todo bom brasiliense gosta de ouvir as histórias do seu avô, né, Mauro? Você já deve ter ouvido muito, né? Nossa, ouvi bastante, muito mesmo. Infelizmente eu não convivi muito tempo com ele, foi muito pouquinho mesmo, mas assim, todo mundo, né, conta muitas histórias dele, né? É muito legal. Termos brasilienses dessa forma é muito legal. Uhum. Enfim, falamos das origens, falamos do início dos estudos. Eu quero que você fale como foi a sua trajetória quando vamos chegar logo na faculdade, porque todo mundo sabe que você estudou em escolas públicas aqui. Você é daqueles alunos que iam para Montes Claros e voltavam no ônibus, aqueles alunos que sofriam tanto com essa questão? Isso, exatamente, Patrick. Então, assim, quando eu formei o ensino médio, né, logo que eu formei o ensino médio, eu já ingressei diretamente na faculdade, né? Direto na faculdade. Isso foi, tipo assim, eu sou o primeiro filho, né? Sou o mais velho. Então, para minha mãe, ela tinha muito medo, muito receio de tudo, né? Porque era uma vida nova, né, que começava ali. E assim, eu fiz faculdade particular. Então, assim, era muito sofrido, era muita luta para ela conseguir pagar todo mês os meus estudos. Então, eu tinha que procurar valorizar aquilo, né? E economizar da maior forma possível. E uma forma de economia era continuando morando aqui e indo e voltando todo dia, né, para Montes Claros. E assim, lembrando que tinha que pagar o transporte também, né? Isso, pagar o transporte. Que não era barato, né? Que não era barato. Então, assim, sempre foi muita luta. Então, assim, eu sempre tinha na cabeça em me dar o melhor para conseguir, né, chegar no meu objetivo e valorizar todo o esforço dos meus pais, né? E assim, eu ia e voltava todos os dias, a gente passou muita coisa, né? Era acidente, já presenciei acidentes, ônibus quebrava, você perdia prova, você perdia aula, né? Eu fui um dia na volta, a gente foi assaltado, eu estava no ônibus nesse dia, e assim, uma cena muito triste, né? Todo mundo com muito medo, o pessoal entrou armado no ônibus, então assim, a gente estava ali para estudar, né? E ainda corria muitos riscos, né? Então tem diversas histórias de pessoas aqui de Brasília de Minas que já sofreram acidentes, né? Que ficaram lesionados, né, correndo atrás dos seus estudos, né? Então, sim, era um risco de todo dia, né? Você ir e voltar, um risco muito grande, né, na estrada. E assim, Mauro, eu falo assim, porque você tem, né, naquela época tinha e tem os seus pais como um apoio. Tinham muitos estudantes que trabalhavam durante o dia, só dava tempo ir em casa, tomar um banho para pegar o ônibus, ir para Montes Claros, aquela coisa, trabalhava para pagar o transporte, o estudo. É muito complicado, né? É porque eu estou falando isso, é porque quando acontece das pessoas te ver hoje na rua, aqui pelas ruas de Brasília de Minas, você é uma pessoa, é claro que seus pais te ensinaram isso, e eu sei que essa tendência vem por causa da sua mãe, você anda muito bem vestido, é uma pessoa elegante, e as pessoas falam assim,
aquilo ali é filhinho de papai, e as coisas não são, não são bem assim, né? Exatamente, pai. É importante a gente frisar o quanto é sofrido chegar numa formação. É sofrido. Né? Eu gostaria até que você falasse a respeito da sua formação, essa questão de engenheiro civil, a importância que o seu trabalho é muito importante, porque às vezes a pessoa pergunta assim, o que é ser um engenheiro civil? E quando que despertou essa vontade de ser engenheiro civil? Logo, tipo assim, eu nunca tive desde o início, de criança eu tive o sonho, não foi assim, né, eu fui, né, pesquisando, vendo quais as áreas que eu tinha mais aptidão, né, e ali por volta do terceiro ano do ensino médio, que eu realmente decidi ingressar nessa carreira, né, de engenharia, prestar a faculdade de engenharia, mas com receio, né, de não gostar, né, porque a gente só vai descobrir realmente se a gente gosta fazendo, né, durante o decorrer do curso. Então os 2 primeiros anos de curso foram anos de dúvidas ainda, né? Realmente se era aquilo mesmo que eu queria. Você tinha vontade de ser o quê quando era criança? Então, já me passou na cabeça médico, enfermeira, foi tantas profissões, aí eu fui sondando, né, fui eliminando algumas até cheguei nessa, né, e assim, aí do segundo ano pro terceiro ano do ensino médio, eu falei assim, não, é isso aqui que eu vou fazer, é isso vestibular que eu vou prestar, e seja o que Deus quiser, né, e igual eu te falei, nos 2 primeiros anos foi de muita adaptação, né, a gente não tinha muitas matérias muito específicas, então assim, a partir da metade da faculdade que eu fui realmente vendo, não, isso aqui mesmo que eu quero e eu vou continuar até o final, né? Isso era dúvida tanto minha quanto da minha mãe, dos meus pais também, que tinham medo, né, assim, de realmente não gostar, porque era um investimento alto. E você, né, pensava em permanecer aqui em Brasília de Minas? Eu tô perguntando isso porque tem essa questão também do mercado. Sim. Eu tenho que escolher uma profissão que o mercado me atende aqui na minha cidade. Exatamente. Só voltando são duas escolhas. Exatamente. Né? Só voltando à questão um pouquinho, quando eu comecei a faculdade eu não trabalhava, né? Eu só estudava. Só estudava mesmo, vivia pros estudos. Aí eu falei assim, não, eu quero trabalhar, eu quero poder contribuir de alguma forma e quero também aprender sobre a minha profissão, né? Aí foi a hora que eu fui atrás de um estágio, consegui um estágio na prefeitura e trabalhava durante todo o dia, né? O dia inteiro e na parte da tarde eu pegava o ônibus e ia para Montes Claros, né? Foi a partir desse estágio que eu fui realmente vendo que eu gostava daquilo, que eu gostava da engenharia, né? Eu aprendi muito na prefeitura, muito mesmo, sou muito grato, né, pelo tempo que eu fiquei lá. Eu só estagiei lá, quando eu formei eu saí de lá, porque eu tinha na minha mente realmente de não ficar em Brasília de Minas, né? Eu sempre falava para meus colegas de faculdade, para os meus pais inclusive, né, que eu iria formar e iria embora daqui da cidade, né, por não oferecer mercado. Aí acaba que a gente faz planos e os planos de Deus são completamente diferentes da gente, né? Igual eu te falei, somos eu e mais 2, né? Mais 2 irmãos. E assim, eles falavam de ficar e eu de ir embora e aconteceu o contrário. Eles eu foram, fiquei e eles foram. Como são as coisas, né? Deus é perfeito em tudo. E Deus é perfeito. Deus é perfeito. Porque minha mãe é muito apegada a gente. Então deixar todos deixarem ela ia ser uma barra muito grande. Tinha que ter alguém. Aí eu acabei ficando, né? Tudo foi acontecendo pra mim ficar, né? E eu fui ficando e tô aqui até hoje. Foram quantos anos de estudo? 5 anos. 5 anos de faculdade, 2 anos de especialização. 7 anos ao todo. O que faz um engenheiro civil? O engenheiro civil, como se diz, constrói, né? Constrói os sonhos das pessoas, né? São as casas que todo mundo sonha. É nessa parte que eu tô falando que a profissão é de suma importância. Exatamente. Porque, vamos dizer, se caso aconteça algo lá na frente, vamos ser mais direto, caso uma casa desabe, a responsabilidade é sua. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Né, nós temos toda essa responsabilidade de levantar, né, e ela permanecer em pé. Né, e até mesmo porque vai morar naquela casa, são vidas que vão para ali, né? É uma responsabilidade muito grande. A partir da hora que o cliente senta na sua frente, né, é uma responsabilidade muito grande. Você pegar aquilo ali, um sonho de uma pessoa e trabalhar em cima daquilo, né? Eu sou especialista em, como você já falou, em design de interiores e projetos arquitetônicos. O foco do meu escritório, o pessoal me procura mais por projetos arquitetônicos. Eu faço todos os outros projetos complementares, mas o pessoal, a procura maior é o projeto arquitetônico, que é o primeiro, que é o primordial, que é o desenho da casa, né? Então é o sonho, né? O pessoal já chega ali com aquele sonho, assim, Mauro, eu quero minha casa assim, 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 assado, né? Passa todas as informações e eu tenho a responsabilidade
responsabilidade de colocar aquilo ali tudo no papel e deixar como a pessoa sonhou. A pessoa chega com o lote, Exatamente. com o espaço, aí fala, Mauro, eu quero a casa assim. Aí você tem a responsabilidade de desenhar, de projetar. De projetar. E ainda corre o risco de não ser da forma que a pessoa sonhou. Tem isso também, né? É isso ainda. Aí vem todas as modificações porque depois que a gente faz. que constrói, é claro, tem como modificar. Exatamente. Mas eu acho que o interessante é a pessoa ser surpreendida. Falar, puxa vida, ficou melhor do que eu imaginei, né? Exatamente. E graças a Deus eu escuto muito isso, sabe? E assim, eu procuro passar uma visão pra pessoa, da partir da hora que ela chega em mim, né, chega na minha mesa, no meu escritório e passa todas as informações, eu procuro dar uma outra visão pra ela também. Porque às vezes a pessoa tem uma visão X e uma visão X mais Y é muito melhor pra ela, né? Vai proporcionar a ela um conforto maior. Não tô falando em questão de custos a mais, tô pensando lá no futuro, né? Às vezes ela pensa em algo do presente, mas esquece do futuro, né? Ela pode precisar de mais um quarto, às vezes a pessoa vai fazer um casa de 2 pavimentos, coloca os quartos todos para cima, mas não pensa no futuro em precisar de um quarto embaixo, né? De uma possível dificuldade, né? Ou de uma doença, ou de diversos outros fatores. Você tocou num assunto bem interessante, porque eu sempre projetei a minha casa, eu nunca tive vontade de ter um segundo andar, porque eu sempre pensei assim, eu vou ficar velho, vai chegar um tempo que eu não vou subir escadas, e talvez colocar um elevador não é, financeiramente falando, não é fácil, né? Exatamente. Então eu sempre pensei dessa forma, e é interessante ter o engenheiro civil para projetar essas coisas, pensar não só no presente, porém também no futuro, né, Mauro? Isso é importante, né? Exatamente, porque assim, não é só um projetinho, como as pessoas falam, né? Que muitas pessoas chegam lá com um rabisco e falam assim, não, quero que você só jogue isso aí no computador. Não é simples assim. Eles acham que é uma mágica, né? Exatamente. Tem diversos fatores que nós, como profissionais, enxergamos, né? É posicionamento de sol, se a sua casa vai ficar mais fresca, se a sua casa vai ficar, né? O posicionamento que o sol vai dar dentro da sua casa, se ela vai esquentar, se ela vai esfriar, qual a temperatura, né? E tudo. Porque as pessoas chegam lá... Você chega aí no local? Chego, sim. Eu falo assim, antes de projetar, sim. Porque eu preciso olhar o posicionamento, né? De todo. É que você falou sobre essa questão do sol. É muito interessante isso, viu, gente? Exatamente. Entradas de ar, né? Porque as pessoas chegam lá e falam assim, eu quero minha casa totalmente ventilada, completamente ventilada. E o lugar onde que eu moro é muito quente, eu acho que não dá. É aí que a pessoa se engana. Dá sim, né? Eu gosto muito de pegar projetos de reforma porque a pessoa tá ali com muitas dificuldades na casa dela, com muitos problemas na casa dela, ou que a casa esquenta demais, ou que entra luz demais por algum cômodo que ela não queria que entrasse, e aí que a gente entra para resolver o problema daquela pessoa, né? Eu pego casas que quando a pessoa vê o antes e o depois, às vezes ela não acreditam que é o mesmo local, né? Que eu consegui transformar aquele ambiente, eu consegui deixar aquele ambiente arejado, né? Usando de todas as ferramentas e conhecimentos, né, que a gente busca sempre. Você falou de reforma, eu ia deixar essa pergunta, eu ia deixar esse assunto mais para frente, mas vamos falar disso. Que eu acredito, você tem quanto tempo de formado? Eu vou fazer 8 anos. 8 anos, e quanto tempo que você já tem um escritório aqui em Brasília? 8 anos que eu 8 anos. Então, beleza. Eu tô perguntando isso porque eu presenciei, eu acho que um dos projetos mais desafiadores seu, que eu acredito, foi a reforma do Boticário, da loja da Boticário. E eu passava lá em frente, eu via Mauro lá, 8 da manhã, 8 da noite, 10 da noite, eu falei, como assim? Esse cara não descansa, não? Era o primeiro a chegar e o último a ir embora. Eu ia deixar mais pra frente, mas eu quero que você fale desse desafio. Sim. E tem um outro assunto também, que é o shopping aqui de Brasília de Minas, que você está envolvido nesse projeto. Sim. Pessoal, continue aí até o final da entrevista, não, do bate-papo, que ele vai falar sobre a questão do shopping. Muita gente não sabe, não está sabendo do shopping que vai ter aqui em Brasília de Minas, e o Mauro está envolvido nisso. Porém, vamos falar então desse desafio que foi a reforma lá da loja. Sim, primeiramente, pode ser que você me perguntou quanto tempo de formado e quanto tempo de escritório, né? A gente acabou não falando sobre esse assunto. É que o início é sempre muito difícil, né? Sempre muito difícil, isso que eu ia falar. Nossa, me formei e não sabia o que fazer, né, na verdade. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou abrir um escritório, seja o que Deus quiser. Aluguei um espaço, falei assim, meu Deus, e agora?
e agora, o que eu vou fazer aqui, né? Não tinha cliente, não tinha nada, né? Eu falei assim, oh meu Deus, e tipo assim, eu comecei a me desesperar, né, no início, né? Acho que é normal. É que todo mundo pensa que formou, pronto. Você tá com emprego garantido, exatamente, né? E aí, assim, aí conta chegava e aluguel vencia, eu falei assim, meu Deus, e agora? E assim, foi uma luta muito grande no início, né? Não tinha cliente, eu chorava. Até eu parei pra pensar, gente, se eu ficar chorando aqui, parado no tempo, não vai adiantar nada, não vou conseguir nada. E foi aí que eu comecei a correr atrás, começar a captar cliente, né? E tentar fazer o melhor trabalho possível para um cliente indicando outro, né? E é aí que chegou realmente numa coisa tão complexa que eu não imaginava realmente nunca pegar uma reforma de uma franquia, né? Tava assim uma coisa longe ainda do que eu imaginava, e com sabe? Um espaço de tempo ali que... muito curto, né? Então assim, o dono da franquia chegou a mim, né, que foi o Júnior, uma pessoa muito bacana, chegou a mim e falou assim, Mauro, eu tenho 15 dias para reformar a loja. Você consegue fazer isso? E eu falei assim, Júnior, é um pouco complicado, né? Mas eu vou tentar em antes. É porque ele não podia ficar com a loja fechada há muito tempo. Exatamente. Né? Exatamente. Essa questão do tempo aí. Não podia ficar com a loja fechada, né? Porque era prejuízo ela deixar de vender, né? Você, Mauro, você tem 15 dias, né? Eu quero a loja com 15 dias. Ele me entregou a loja, ele me entregou completamente a chave da loja e falou assim, sua responsabilidade total, né? Por completo, reformar essa loja. Né? E eu desmanchei a loja toda. Eu fui pronto. Montei. Eu vi. Quando ele falou isso, Mauro, ele já chegou, eu quero ela desse jeito, e te mostrou a forma que ele queria? Sim, eu já tinha um projeto, né? Tá. Porque como são projetos padrão, né? Então já havia um projeto padrão. Eu tive que adaptar, né? Inicialmente. A loja que você reformou aqui em Brasília de Minas é uma loja, ela tinha que ficar padronizada com todas as outras. Exatamente. Né? Então eu entrei inicialmente com o levantamento, né? De todo o tamanho da loja para poder adaptar o projeto padrão dentro da loja, né? Isso aí a gente fez, a gente adaptou o projeto padrão dentro da loja, do espaço daqui de Brasília de Minas, né? E ele me entregou realmente a chave, igual eu te falei, a chave nas minhas mãos e me deu um prazo 15 dias. E me deu 15 dias. Né? E aí que eu me desdobrei, né? Igual eu te falei, eu era o primeiro a chegar e o último a sair, né? Eu tive que contratar todas as equipes, né? Tudo era por conta minha, nada era por conta dele, né? Só te cortando rapidinho, para que as pessoas entendam. Quando uma pessoa chega em você para fazer um projeto desse, tem também um valor determinado de questão financeira mesmo? Você tem que fazer isso aqui em 15 dias com tantos reais. Não, porque é meio que quase impossível prever, né? Porque ainda mais quando se trata de reforma, porque acontece e aconteceu várias questões que não estavam previstas, que precisariam ser refeitas, né? Que foi parte elétrica e diversas outras coisas que estavam deficientes na loja. Certo. Né? Aí ele me entregou a loja, né? Eu desmanchei toda a loja antiga, né? A gente demoliu tudo, forro de gesso, toda a iluminação foi removida, né? E foi aí que a gente foi vendo realmente os defeitos da loja, os defeitos da instalação elétrica, por exemplo, que precisou ser praticamente toda refeita, com prazo curto, né? Então, uma coisa que não estava no cronograma, que teve que entrar no cronograma, porque senão as outras coisas não funcionariam. Exatamente. Aí, retomando, Patrick, eu tive que contratar todo o pessoal, né? Eu trabalhei com várias equipes diferentes, né? Equipe de gesso, equipe de iluminação, parte elétrica, parte hidráulica, ar-condicionado, pessoal da loja que mexe com internet, né? Então, assim, pedreiro, servente, então, pintor. Então são diversas equipes, foram mais de 6 equipes, né, diferentes, para mim coordenar, para mim contratar, né, e para mim fazer compra de material, né, o que precisava, o que não precisava, nesse prazo específico, né. E assim, foi um desafio tremendo, muito grande, igual eu te falei, aconteceu várias e várias coisas que pareciam que não ia dar certo, sabe, só que não, acabando que deu certo, graças a Deus, né, a gente conseguiu seguir um cronograma específico, eu fiz um cronograma, assim, a gente tem certo dia, cada dia a gente vai fazer uma coisa e correr atrás pra fazer, sabe? Você chegou a falar com as pessoas que trabalhavam lá, igual pedreiros, pintores e tal, eu tenho 15 dias para fazer, você chegou a falar com eles? Sim. Tinha uma data? Sim, exatamente, eu tenho um prazo estipulado para entregar
Então, no ato da contratação deles, né? Eu falo assim, olha, gente, eu preciso de vocês, mas preciso contar com tanto prazo. A gente não vai ter hora de entrar e não vai ter hora de ir embora. Vocês aceitam? E todas as equipes que eu contratei se comprometeram a isso e cumpriram isso, graças a Deus, né? Então, assim, a gente trabalhar com prazo é muito complicado, né? Não é fácil, porque realmente a gente tem que prever até os possíveis problemas que vai acontecer, né? E foi o que aconteceu bastante, mas graças a Deus deu tudo certo e com 10 dias eu consegui entregar a loja reformada. A pessoa lá pediu 15, te deu 15 dias, você fez com 10. Fiz com 10 dias. Mas tem uma coisa muito interessante a ressaltar. Ele realmente era o primeiro a chegar, o último a sair. E já que eu estou falando de cachê da loja, deixa eu aqui, que eu acabei esquecendo no início, o podcast Os Notáveis tem o apoio e o oferecimento de Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha, meu amigo Lucas Barbosinha, gente boa demais, e Conecta Celulares. O Fernando Almeida, gente boa também, que apoia o programa Os Notáveis. Tem um parceiro seu que também pediu para falar do novo empreendimento, os móveis planejados lá. Isso, os móveis planejados, na pessoa de Fernando, e qual o nome da loja? Eu não me recordo. É que eu deixei ali no celular, meu Deus do céu. Eu esqueci porque a loja é nova, ele montou agora a loja. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma foto da logo do pessoal aí, viu, Fernando? São móveis planejados, muito bom, trabalho excelente. Tem a parceria também com o Mauro, né, Mauro? Exatamente, móveis de excelente qualidade. Você tem que ter parceiros, né? Trabalho com parceiros, né? Com parceiros, porque sem eles, assim, o serviço não anda, o serviço não realmente não corre, né? E assim, ele é um parceiro muito, muito top, muito bacana, o serviço dele é excelente, de excelentíssima qualidade. Com quem mais você trabalha, Mauro? Eu trabalho com Isaías, eletricista, um excelente eletricista, né? Pedreiros são vários, não posso nem citar um porque senão, mas são vários pedreiros, né? Assim, tem Gesso, né? Tem o pessoal de ar-condicionado, de lógica, né? Assim, da Protege, segurança eletrônica. Então são vários parceiros, né? E sobre essa questão de comprar materiais, você realmente pesquisa onde está mais barato? Como é que é? Então, essa questão de materiais, geralmente eu não fico por conta dessas compras, não. Geralmente isso aí com o próprio cliente, né? Porque varia muito o preço, né? Preço, acabamentos, não, isso aí é mais com o cliente. Eu especifico, né? Material, especifico acabamento nos meus projetos, né? E cabe ao cliente seguir aquela orientação ou não. Muitos seguem à risca, mas outros não, né? Sim. Você orienta, né? Eu oriento, certo. Exatamente. Na do Boticário eu fiquei por conta de todo o material, então realmente eu corria, né? Atrás de preços melhores, com certeza, né? Então eu quero só voltar aqui, gente. Essa reforma dessa loja, é muito importante dizer, ele tinha 15 dias para entregar a obra pronta, tudo certinho, a loja da forma que o cliente determinou, ele entregou com 10. É por isso que eu estou querendo destacar aqui a importância de você escolher profissionais capacitados, qualificados para o seu serviço, porque é como ele disse aqui no início, ele realiza sonhos, ele constrói sonhos, né? E sonhos não podem se desmoronar, né? Tem que ser concretizados e realizados com muita qualidade. Exatamente. Parabéns, Mauro. Eu vou te falar a verdade, me chamou muita atenção a partir daquela obra que eu vi você fazendo. Eu falei assim, eu quero fazer uma entrevista com o Mauro lá no meu podcast, porque eu achei assim, de muita responsabilidade. Eu comentava com as pessoas lá próximo, inclusive quando eu ia para a Drogaria Barbosa, né? Eu falava assim, puxa vida, esse cara trabalha muito bem, olha só, ele não sai da obra, ele fica o tempo inteiro. E qual a importância do engenheiro estar presente ali o tempo inteiro? É realmente o serviço andar, né, e correr, porque só eu, a responsabilidade, o contrato foi fechado comigo, né, a responsabilidade é toda minha. Então, era eu sair, voltar, tinha um probleminha. Então, assim, ficar lá evitava muita coisa e fazia realmente o serviço andar. Né, realmente o serviço andava. O dono da franquia foi lá acho que umas 2 vezes durante o decorrer da obra, né, e sempre chegava, né, nossa, tá andando, acho que vai dar tempo. Ficava satisfeito. Mas ele, exatamente, mas chegava apreensivo, né, e eu também ficava apreensivo, né, porque tinha data de móveis de fora chegar para a loja ser montada, e a loja tinha que estar pronta para aquilo, né, e quando realmente a loja ficou pronta, ele virou para mim e falou assim, Mauro, parabéns, porque
entrou na história, acho que nunca nenhuma franquia foi reformada com 10 dias. Que legal. Né? E assim, eu fiquei realmente muito satisfeito mesmo. Você registrou tudo isso, o antes e o depois? Registrei tudo. Depois você manda as fotos que eu quero manda colocar sim. aqui junto ao vídeo aqui. Manda sim. Eu te perguntar o seguinte, você falou que no início chorava muito quando não tinha ainda os clientes, né? Não tinha o serviço para fazer. Nesse momento, você chegou a pensar em desistir? Sim, nossa. Assim, num momento de desespero, sim. Mas na hora que a gente se acalmava e pensava em toda a trajetória para chegar até ali, né? A se formar com toda a dificuldade, né? Passa um filme, né? Na cabeça, passa um filme. Aí você fala assim, não, eu tenho que correr atrás, porque eu quero, né, sempre, desde criança, Patrick, eu tinha na cabeça, né, de melhorar de vida, né, de ter, nossa, eu vi carro passando, falei assim, um dia eu vou ter um carro daquele, né, e graças a Deus consegui, né, e assim eu fico muito feliz e realizado, né, em ver que todo o esforço tem, né, está valendo a pena, né, porque igual eu falo, é luta todos os dias, não é fácil, é levantar cedo, sem hora para voltar, né, às vezes eu trabalho até 2 horas da manhã, né, para entregar os projetos no prazo, né, então assim, é muito corrido, e assim, eu fico muito triste porque às vezes as pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, ele tem muita sorte, gente, minha sorte, tenho, realmente, não é sorte. Você tem uma sorte de ter um Deus grande. Exatamente. E sorte de ter pais que te apoiaram, e a sorte maior foi o seu próprio esforço que Deus te deu, né? Exatamente, é isso que eu ia falar, realmente, né, primeiramente Deus, que eu coloco sempre à frente de tudo, né, e depois meus pais, né, que sempre me apoiaram, né, desde sempre, e continuam me apoiando, né, nas minhas escolhas e em tudo, e correr atrás mesmo do que a gente quer. Você falou dos seus pais aí, e eu tive alguns dias atrás uma entrevista com a Thelma, ela deficiente visual, né? Ficou cega, e tem um apoio demais. Ela falou que o marido dela é os olhos dela, que ela não enxerga. E ontem o maestro Walter concedeu uma entrevista aqui, um bate-papo, e falou também da questão do matrimônio. Eu acho tão interessante seus pais, que é um casal tão assim, tão bonito de se ver. Sim. Eles andam ainda na rua de mão dadas, né? E vão para as festas juntos, dançam, né, nas festas. Eu acho muito interessante, muito legal. Sim. Essa questão desse amor, porque hoje em dia eu acho que está ficando até repetitivo eu falar isso aqui, mas o casamento hoje, o matrimônio ficou um pouco assim, ficou deixado assim de lado. Exatamente. Desvalorizado, sabe? E quando eu vejo casais que nem seus pais, eu fico muito feliz. É muito interessante, viu? Muito interessante, muito legal isso, de se ver até hoje, né? Com certeza, sem dúvida, viu? Você quer falar do shopping agora? Pode ser. Eu até outro dia eu fiz uma matéria assim interessante lá na Casa Matos, que a Casa Matos tem de tudo. Você chega lá, tem de tudo e tal. Aí eu coloquei a legenda, o título do vídeo assim, quem disse que em Brasília de Minas não tem shopping? Né? E a Casa Matos acabou sendo um shopping de tudo que a pessoa procura. Exatamente. Como é que é essa história aí do shopping aqui em Brasília de Minas? Não tem problema, você pode falar, porque eu acredito que para você também foi uma alegria grande. Sim. Ser procurado, né, para ser. Exatamente. Eu posso dizer, você que vai projetar? Eu projetei. Já projetou? Já, inclusive começou essa semana a execução, né, do meu projeto, né? Essa semana se iniciou e assim. Você percebeu que é um Brasil Minense contribuindo com o crescimento de Brasília de Minas? Exatamente. Essa questão que eu falei lá no início, você decidiu ficar em Brasília de Minas, é justamente isso. É sobre essa questão que hoje você reside, trabalha e está contribuindo na cidade. Sim. Para a cidade desenvolver. Eu fico muito feliz porque muitas pessoas, né, chegam em mim e falam assim, Mauro, você está mudando a cara de Brasília de Minas. Isso é muito. E eu fico assim, muito lisonjeado e muito feliz mesmo em poder contribuir para a minha cidade, né, com certeza. E assim, eu fiquei muito mais feliz quando realmente eu fui procurado fui confiado, né, esse projeto desse porte, né, um mini shopping, né, uma galeria de várias e várias lojas, vão ser 30 lojas. 30 lojas. Distribuídas em 3 pavimentos, né, todas com acessibilidade, elevador, né, espaço para alimentação. Então, assim, é um avanço, né? É um avanço, né? É um avanço. E assim, quando eu divulguei esse projeto, o pessoal, nossa, ficou muito impressionado e muito feliz, né, em ver a cidade se desenvolvendo, né, crescendo, tendo um empreendimento desse tamanho, né? E
assim, o pessoal realmente ficou muito, muito impressionado mesmo. E eu fiquei muito feliz pela confiança, né, dos proprietários em me depositada para poder estar à frente do projeto desse shopping, né? E vou acompanhar a execução. Começou essa semana, né? Começou muito bem e acredito que vai andar muito bem também, se Deus quiser. E em breve, né, a gente vai estar inaugurando, se Deus quiser. Tem um prazo específico, determinado? Não. Esse aí não é que nem a... Não, esse não. E você vai acompanhar durante toda a execução, toda a obra, você vai instalar? Do início até o final, né? É o que eu sempre falo, Patrick. Meu projeto, ele não termina na hora que eu entrego para o cliente, né? Às vezes as pessoas pensam que é só fazer o projeto, entregar e pronto, acabou. Não, meu projeto, eu tenho o comprometimento de acompanhar a obra do início até o fim, né? Eu fico disponível por telefone, presencialmente, né? Eu sempre procuro ir até aquela obra, ver se como está o andamento dela, né? Mesmo se ela parar na metade do caminho, depois retomar, depois de um tempo, eu continuo o acompanhamento da mesma forma até a finalização total dela, né? Nesse shopping vai ser a mesma coisa. Eu faço questão, né, e quero acompanhar realmente do início até o final cada etapa da execução. Você já divulgou? Nós podemos falar o endereço? Sim. Do shopping? Exatamente. Você sabe por quê? É porque tem muita gente que mora longe de Brasília de Minas, distante, são brasileiros que acompanham o meu canal. Inclusive tem gente que nos assiste nos Estados Unidos, Reino Unido, Portugal. E eles adoram quando tem uma notícia boa a respeito de Brasília de Minas. Vai ser no centro da cidade. Isso, Avenida Bias Fortes, próximo onde está sendo construído o supermercado BH. Ali próximo à CEMIG, próximo... ao Banco Bradesco. Isso. Exatamente. Bem no coração. Exatamente. Aquela avenida ali vai ficar bem movimentada, né? Isso, extremamente comercial, né? Virada para o comércio mesmo. Nós falamos aqui sobre engenharia civil e eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão de especialista em design de interiores. Exatamente. O que vem a ser? Né? Como se diz, eu faço o por fora e o por dentro também, né? A design de exteriores é basicamente projetar todo o ambiente interno da casa, né? Toda a parte de marcenaria, que é onde entram os móveis planejados, né? Móveis planejados, exatamente. Toda a parte de marcenaria, cozinha planejada, guarda-roupas planejados, né? Tudo isso também é feito um projeto para aquilo, né? Para aquele espaço. Às vezes as pessoas olham um espaço minúsculo e acham que não cabe nada, e na hora que a gente entra para transformar todo aquele espaço, né, para contribuir para aquele espaço ficar agradável pro morador, né? Então é toda a parte de pintura, de iluminação, né, que é muito importante, que eu bato bastante na tecla, que às vezes a pessoa não dá tanto valor nisso, mas uma iluminação boa, iluminação bacana contribui para o seu conforto, né? Não pode ser feita qualquer iluminação dentro da sua casa, né? Você chega de um dia cansativo de trabalho, né? Às vezes uma iluminação mal feita, uma potência daquela luz mal utilizada naquele ambiente, ela vai contribuir para o seu estresse, não para o seu conforto. Às vezes a pessoa acorda com aquele mal-estar, nem sabe que foi isso, né? Exatamente. Isso aí é cor também influencia bastante, né? Cores muito fortes em determinados ambientes. Eu falo assim, você quer... As pessoas falam assim, Mauro, tô brigando com meu marido demais da conta, não sei o que tá acontecendo não. Eu pergunto assim, qual é a cor do seu quarto? Aí a pessoa fala assim, vermelho. E pois você vai, a partir de hoje, você vai tirar o vermelho de todo o seu quarto, porque é isso que tá fazendo você brigar. As cores trazem sentimentos, trazem, né, diversas coisas. Você pode ficar irritado na presença de uma certa cor, né? Será que é por isso que eu tô irritado? Pode ser. Tô querendo mudar essa cor aqui, mas eu tô querendo colocar uma cor forte, que é o preto. Entendeu? Entendi. Eu sempre gostei de coisas coloridas. As minhas roupas mostram isso e eu já vi você, assim, pelas ruas, você também gosta de vestir um pouco colorido. Mas, na verdade, você está querendo dizer o ambiente onde a pessoa convive a maior parte do tempo. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Eu vou dar um exemplo, que eu sempre dou nesse exemplo, né? Que são as franquias da McDonald's. Por exemplo, o McDonald's é um fast food, né? Como todo mundo sabe, né? Aí você observa as cores do McDonald's, são amarelo e vermelho, né? Essas cores trazem irritação para a pessoa, trazem sentimentos de ansiedade. A pessoa não consegue ficar num ambiente amarelo e vermelho por muito tempo. Ela vai começar a ficar irritada sem perceber que é por conta da cor. Apesar de que é uma coisa chamativa, a permanência por muito tempo. A permanência por muito tempo, associada a uma iluminação fortíssima, faz com que a pessoa não consiga ficar naquele ambiente por muito tempo. Ou seja,
isso é intencional certo. do McDonald's. Eles querem que as pessoas sentem ali, comam rápido e vá embora, né? Não é como muitos restaurantes, né, que visam conforto, que visam o consumo por mais tempo do cliente, né? Aí você observa um restaurante de fast food e observa um restaurante que preza pelo conforto. A iluminação dele é completamente diferente, é uma iluminação mais amarelada, as cores são mais neutras. Então, assim, eu sempre falo assim, passe a observar esses detalhes, né, que você vai conseguir entender que não é besteira. Muitas pessoas viram para mim, não, isso é besteira. Você deu um exemplo isso é bobagem. Tão legal aí sobre a questão da esposa e o marido, que talvez estavam brigando muito. Então quer dizer que a cor do quarto influencia completamente. Nossa, olha só, gente. Influencia completamente. Inclusive eu reformei uma residência e quando eu cheguei na sala da residência, a casa era toda vermelha. As paredes eram todas vermelhas, muito forte. Aí, no ato de eu estar ali conversando com os clientes, eu não tinha fechado a reforma ainda, mas no ato da conversa com os clientes, eles tinham duas filhas pequenas que estavam assistindo TV na sala. E elas não paravam um minuto. Elas, tipo assim, super agitadas. Nossa. E a proprietária me falou assim, Mauro, não sei o que eu faço com essas crianças, elas são assim o dia inteiro. Aí você falou, eu sei. E eu falei assim, essa cor, elas ficam viradas diretamente para ela, o tempo todo. Isso traz uma irritação, elas não conseguem acalmar diante de uma cor tão forte dessa. E assim, às vezes as pessoas realmente viram pra mim e falam, não, isso é besteira, isso é bobagem. Mas não é. Não, só de você falar, eu já acredito fielmente. Que legal, são informações muito boas. Sim. Qual dica que você pode dar para quem está nos assistindo sobre a questão de uma casa simples, que nem a minha aqui, sobre a questão de cores e tal, desde que sejam dicas que vão despertar curiosidade para as pessoas te procurarem para contratar o seu serviço? Então, assim, igual mesmo, uma casa pequena não significa que ela precisa ser desconfortável, né? Hoje, com pequenas mudanças, né, seja de cores, iluminação, ventilação, você consegue tornar um ambiente, por menor que ele seja, agradável, né? Às vezes a pessoa me procura e fala assim, Mauro, eu quero fazer isso na minha casa, mas eu não tenho espaço para isso. Eu falei assim, quem falou que você não tem? Né? Pequenas mudanças podem modificar completamente seu ambiente, né? Então, assim, é muito importante, assim, a procura de um profissional habilitado que vai ter uma visão que você não tem daquele espaço, né? Porque é muito fácil as pessoas chegarem e falarem assim, eu quero reformar minha casa e reformar por conta própria e não atingir o objetivo. Gasta e não atinge o objetivo final, né? Tudo bem que você tem um estudo, que você se formou, mas eu acredito que no fundo isso é um dom. Essa visão que você tem, igual você disse, a pessoa talvez não tenha a visão, ela pensa que tem uma casa pequena, que não tem conforto, aí você encontra uma solução para a casa ficar confortável mesmo, tendo um espaço pequeno. Eu acredito que isso é um dom. É um dom. Você, talvez naquele momento que você estava naquela questão, o que eu vou fazer, qual a escolha a tomar, o que eu vou fazer, eu acredito que isso já estava dentro de você, só estava precisando aflorar. Exatamente. Vamos dizer assim. Eu acredito. Você, durante esse tempo, pouco tempo, eu vou dizer, que você tem o seu escritório aqui em Brasília e já fez grandes trabalhos e já tem projetos de fazer outros maiores. Teve algum momento que você fez um serviço e a pessoa falou assim, puxa vida, aquilo que eu disse no início, você fez até melhor do que eu imaginava. Sim. Sabe? E qual foi o seu sentimento naquele momento? Nossa, eu acho que é uma das melhores sensações, sabe? De a pessoa olhar e falar assim, nossa, ficou muito melhor do que eu imaginava. Né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que chegou comigo em mim e falou assim, Mauro, eu tenho meio lote para construir. E assim, a minha quantidade de cômodos que eu preciso é muito grande, eu acho que não dá. E eu falei assim, me passa, qual é a quantidade? Eu falei assim, eu quero uma sala, uma cozinha, um banheiro, 3 quartos, uma suíte. E meio lote. E um espaço com venda. E eu falei assim, tá difícil, mas não tá tanto não, a gente vai tentar. E hoje, a casa dele é referência por conta disso. As pessoas que chegam na casa dele não acreditam que tudo que eu consegui colocar foi executado em meio lote, né? Quando eu falo e quando eu mostro a casa, as pessoas ficam realmente impressionadas como eu consegui aproveitar todo aquele espaço com toda aquela quantidade de cômodos. E não são cômodos apertados, são cômodos confortáveis, que estão trazendo conforto. E você passa a saber até quantas pessoas vão residir naquela? Sim, eu faço toda uma entrevista, né? A gente chama de briefing. Então, assim, eu coleto todas as informações, né? Todas as informações naquele momento ali, tudo que a pessoa precisa, tudo que ela tem necessidade, né? E dou também meu ponto de vista, né? Às vezes, quando eu acho que tá faltando uma coisa, eu
não ter necessidade tanto de alguns cômodos, as pessoas acabam acatando, né? E assim, igual você falou, eu fico realmente muito satisfeito quando as pessoas chegam em mim e falam assim, nossa, ficou realmente melhor, muito melhor do que eu imaginei, né? A contratação de um engenheiro gera uma economia que talvez a pessoa nunca parou para pensar assim, porque tem muitos engenheiros aí que, eu estou dizendo assim, no caso meu, eu vou dar o meu exemplo, eu penso assim, eu vou fazer uma reforma aqui, mas eu sei o que eu quero, eu vou fazer um cômodo aqui eu vou fazer uma cozinha e tal, aí beleza, faço com o meu pensamento. Daqui a pouco acontece uma coisa lá na frente que eu tenho que destruir não, como é que fala? Refazer tudo, e aí eu vou gastar talvez até o dobro. Isso. É uma economia grande quando você contrata um profissional, né, Mauro? É o que eu sempre falo, né? Porque com o projeto é um planejamento, né? Você já sabe o que você vai fazer. Você já vai pensar, seu já pensa no futuro. Exatamente. Você já sabe o que você vai fazer a partir daquele projeto, né? Você fazer esse projeto é um risco muito grande de você tentar colocar o que tem na sua cabeça na execução, e quando for executado não é aquilo que você imaginou, e você tem que desfazer, ou seja por tamanho, ou seja por qualquer outro fator, você tem que refazer aquele serviço, né? E gastar muito mais do que você ter contratado um profissional, né? A economia que você pensou que estava fazendo vai gastar talvez até o dobro, né? Para refazer. Para refazer. E que bom que você está aqui hoje para deixar essas dicas para a gente, inclusive para mim também, que antes de conversar com você eu imaginava que eu era um engenheiro civil. Já aconteceu de alguém falar isso com você? Poxa vida, eu pensei que ela... Não, as pessoas chegam, nossa, não, tem um cliente que eu tô lidando no momento, que ela fala assim, Mauro, eu nunca imaginava que era tão difícil, e eu assim, conversando com você, eu vejo o quanto é difícil, o quanto que as coisas são difíceis, o quanto planejar é difícil, né? Às vezes eu penso uma coisa, mas na hora que eu vou colocar no papel eu falo assim, não dá. A pessoa fala assim... E outra coisa, uma coisa é eu pensar e falar com um pedreiro, faça isso aqui para mim dessa forma, sem ter a experiência, né? E a outra coisa é você chegar e falar, não, é desse jeito aqui. Exatamente. Eu acredito que até pro pedreiro, eu digo pedreiro que ele é a pessoa que você tem mais acessibilidade para estar passando as orientações. Exatamente. Ele, até para entender melhor o que a pessoa quer, através de um profissional, é bem mais fácil. Para ele também, facilita o trabalho dele. Sim, né? Com certeza. E assim, o que eu sempre bato na tecla é o seguinte... Os 2 últimos anos, acho que os 2, 3 últimos anos tem sido, assim, pra mim, muito desafiador, sabe? Muito desafiador. Você gosta de desafio, mano? Gosto. Eu acho que o desafio, eu puxo um pouco o desafio, porque eu tenho pegado muitos projetos desafiadores, que eu chamo de projetos desafiadores, né? Que foi esse projeto de shopping, que é um projeto, né, que a gente está desenvolvendo, que eu estou desenvolvendo lá para BH também, que é uma residência muito grande. Isso eu ia te perguntar, eu ia acabar esquecendo, foi bom você tocar no assunto. Serviços fora de Brasília de Minas, trabalhos? De Minas. Sim, eu tenho em São Paulo, Belo Horizonte, eu tenho na Bahia, né, em diversos estados, graças a Deus, eu tenho conseguindo, né, levar, porque mesmo à distância a gente consegue fazer, graças a Deus. A internet possibilita isso, né, hoje. E assim, o último tá sendo esse, que é uma área enorme, uma construção muito grande, de 1.000 metros quadrados, uma residência alto padrão. Então, assim, onde em Belo Horizonte. Então, assim, é um projeto extremamente desafiador, sabe? Eu fui ao local, né? Eu precisei ir ao local, né? Eu viajei, fui a Belo Horizonte, conheci todo o espaço, né? Porque é um terreno, né, minucioso, então precisa realmente fazer o reconhecimento daquele terreno, saber o que eu tenho que projetar, o que eu posso e o que eu não posso fazer. E hoje, graças a Deus, o projeto está praticamente pronto, né? Concluído, e assim, só falta mesmo a gente partir para a execução. A execução eu vou estar acompanhando também, né? Vou estar viajando para BH sempre, para acompanhar a execução desse projeto. E assim, o pessoal realmente na internet ficou bem curioso, sabe? E gosta realmente de acompanhar, né? E por isso que eu sempre mostro, né, tanto o projeto quanto a execução. Como é que esse pessoal te encontrou? Pela internet. Pela internet. Pela internet. E por indicações também, né? Eu trabalho, assim, acho que a maioria dos meus projetos chega por via internet e por indicações, né? Acho que nesse caso aconteceu das duas formas, né? Tanto por indicação quanto, né, por sempre ele olhar, não tem jeito, o Instagram da gente é a revista, né? Então, inclusive, assim, todos os projetos estão ali. Um amigo meu precisou de um engenheiro e eu te indiquei, só que eu não tinha seu contato. Eu falei assim, peraí que eu consigo o Instagram dele. Já fui lá, consegui, acho que ele entrou em contato com você. Entrou pelo Instagram. Então, assim, vem muito contato do Instagram, sabe? Então, assim, o pessoal gosta de ver, né,
né, vendo ali, né, porque eu falo assim, cada profissional tem um estilo, né, de trabalhar, né, às vezes um estilo enquadra em uma pessoa, né, e outro profissional se enquadra no estilo de outra pessoa, né? Então, assim, a gente trabalha com estilo, a gente trabalha com, né, a pessoa vai, olha no Instagram da gente, vê se é o estilo realmente de projeto que a pessoa procura, né, e é a hora do contato, que ela faz o contato com a gente, né? Então nós podemos resumir a sua profissão assim: você chega, a pessoa chega com o terreno, te mostra o que você quer ali no papel, e aí você entrega tudo prontinho, realizando o sonho da pessoa, e o que é melhor, fazendo com que a pessoa venha ficar satisfeita com o trabalho, bem feito, de qualidade. Então você pega ali do início e entrega tudo prontinho. É isso mesmo. E o interior também, né? O interior também. Sobre essa questão aí de especialista. Exatamente, o interior. Mauro, eu queria que você deixasse seus contatos, queria que você deixasse suas redes sociais, o seu escritório, endereço, porque o meu objetivo aqui através dessa entrevista é falar da sua história. Além disso também, mostrar para as pessoas que elas podem confiar em um brasil-minense que estudou, que lutou, que conseguiu, né, realizar seus sonhos e que hoje tem o objetivo de realizar os sonhos de outras pessoas. Eu quero muito que você prospere com o seu trabalho, quero muito que você continue sendo essa pessoa notável aqui em Brasília de Minas, não só aqui em Brasília de Minas, mas mundo afora. Eu gostaria muito que você deixasse aí suas redes sociais, o seu telefone de contato, se você quiser, o endereço do seu escritório, e, enfim, pode ficar à vontade. Sim. Primeiramente, né, eu falo assim, eu sempre falo, né, que é um prazer enorme para mim poder contribuir com os sonhos de outras pessoas, sabe? É muito assim, eu até me emociono muito às vezes, né, na hora da entrega do projeto, na hora da entrega, da finalização daquela obra. Muitas pessoas já choraram na minha frente, né, falavam assim, viraram para mim e falavam assim, nossa, Mauro, é meu sonho de anos, né, né, eu já tive amigas que falaram assim, Mauro, você realizou o sonho da minha mãe, né, aquela reforma era o sonho da vida dela, o sonho da vida inteira. Então, assim, lidar com o sonho das pessoas é uma responsabilidade muito grande, né, e eu levo isso muito a sério, né? Eu estou lidando não só com o sonho, mas também com o dinheiro das pessoas. Com a segurança. Com a segurança, né? Então, e com a confiança, né? Eu agradeço demais cada cliente meu, né, pela confiança depositada, né, diariamente. Eu sempre agradeço, sempre coloco lá gratidão, né, no final de cada postagem de projeto meu, porque realmente eu fico grato de coração pela confiança das pessoas no meu trabalho, né, porque, igual eu falo, é uma responsabilidade muito grande, né, e quem quiser também, né, eu falo assim, quem quiser ter um sonho realizado, né, eu estou à disposição, né, para realizar seu sonho, né? Seja ele comercial, seja ele residencial, né? Eu fico à disposição, né? Meu Instagram é Mauro Enge Civil, né? Meu WhatsApp é 991683618. Meu escritório fica na 38, né? Isso. 38. Isso, 38. 991683618. Meu escritório fica na Rua Coronel Sansão, 346, em frente a Boticário. Próximo a Ana Maria Modas? Segunda da Ana Maria Modas. Eu não posso deixar de falar de Ana Maria, né? Exatamente. Eu acho interessante que você faz caminhada junto com a sua mãe. Sim. E para finalizar, a última pergunta. Porque tudo começou com o apoio de seus pais. Exatamente. Hoje, como que quando você entrega uma obra que nem aquela, que foi uma obra bem difícil, que nem a do Boticário, como que é para seus pais? Que para você fica feliz, eu sei disso, mas como que é para eles hoje? Vendo que o sonho deles foram realizados, concretizados, e que tudo aquilo, todo o esforço valeu a pena. Assim, eu até me emociono muito, né? Eu vejo realmente nos olhos deles, sabe? O orgulho. E isso me faz ficar mais orgulhoso ainda, né? E me faz ser mais grato a eles, né? Que a minha vida toda eu sou muito grato a eles. E eu falo assim, o que eu puder fazer, né, que tiver ao meu alcance para fazer, para retribuir tudo aquilo que eles fizeram por mim, eu vou fazer. Eu não vou pedir esforços para fazer, porque meu sentimento por eles é de muita, muita gratidão, e porque eu presenciei desde cedo todo o esforço que eles fizeram, né, para ver os 3 filhos formados. Que legal. E que as pessoas que talvez tenham o costume de julgar,
falar assim, para ele é fácil. Tente fazer uma viagem no tempo durante essa entrevista aqui, voltar lá no início, quando ele começou a estudar na escola pública, quando ele iniciou seus estudos, começou a concretizar seus sonhos numa faculdade, com toda a dificuldade, indo para Montes Claros, voltando, e nunca foi fácil, não é um mar de rosas, né? Em cada obra dessa concluída, passe na frente, dê uma olhadinha. Passe quando o shopping estiver pronto, dá uma olhadinha para você, entre ao shopping, vai lá para você ver o resultado do esforço de um brasiliense, de um sonhador, de um jovem sonhador que realizou os seus sonhos. Eu tenho certeza que assim como você se emocionou aqui, sua mãe, seu pai estão assistindo lá agora e estão se emocionando e lembrando da sua trajetória. Porque nada melhor do que dizer o que a gente é, contando a história da gente. E a história, ela relata tudo aquilo que hoje você está concretizando. E ninguém tem futuro se não tiver um passado de lutas, né? E eu digo isso, Mauro, porque eu vivo lutando para permanecer na comunicação, não é fácil. Muita gente brinca falando, você trabalha em quê? Sou locutor. Mas qual é a sua profissão? Muita gente não vê isso como profissão, sabe? E graças a Deus, Deus tem me usado muito para, através desse podcast, levar a história das pessoas. Há muita gente que está distante, há muita gente que talvez até desacredita na gente. E você é prova de que santo de casa faz milagre. Parabéns, viu? Obrigado. Eu, assim como eu peço todas as pessoas que passam por aqui, se você quiser deixar uma mensagem final, fique à vontade para você falar. Talvez uma mensagem de positividade, porque teve momentos difíceis que você pensou em desistir. Sim. Não desistiu, hoje está aqui, está dando uma entrevista falando do seu trabalho e mostrando aquilo que realmente você sabe fazer e que Deus escolheu para você fazer. Primeiramente, Patrick, eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouco, mostrando parte, né, que às vezes as pessoas não conhecem, né, que às vezes só julgam por ver, mas realmente não conhecem profundamente. Quero agradecer imensamente por esse espaço. E quero falar para as pessoas, né, para realmente não desistir dos sonhos delas, porque realmente são lutas diárias, né, e continuam sendo lutas diárias. A gente não pode desistir no primeiro tombo, no primeiro, né, uma frase que eu pego, que eu sempre levo, que eu levo para minha vida, né, as pedras no caminho, eu recolho todas elas, um dia eu vou construir meu castelo. Então, assim, são muitos sonhos. Sua vida é de construção mesmo, né? De construção. Então, são muitos sonhos que eu quero realizar, são muitos sonhos que eu já realizei. E assim, o que eu passo para as pessoas é sempre não desistir, é lutar todo dia, é correr atrás realmente do que elas querem, e confiar em Deus primeiramente, colocar Deus sempre na frente dos seus projetos, né, da sua vida e dos seus passos, que Ele vai honrar. Tem alguma coisa que a gente esqueceu, que não falou, que você quer ressaltar? Acho que nós falamos de tudo um pouco, né? E se tiver faltando alguma coisa, eu já deixo o convite aqui para você voltar numa segunda oportunidade, se você quiser. Vai ser um prazer. Já até indico que as pessoas, quem tiver alguma dúvida, quiser procurar o Mauro no escritório, beleza. Mas quem quiser também uma segunda entrevista com perguntas, a gente faz ao vivo, as pessoas perguntam, pode ser? Pode, exatamente. Eu tenho também no meu Instagram, eu comecei há pouco tempo, né, a sempre trazer, procurar... pegar dúvidas das pessoas, né? Assim, ser grato dessa forma, poder contribuir de uma forma que é pegar as dúvidas das pessoas e fazer como se fosse uma consultoria gratuita. Então toda semana eu posto no meu Instagram um videozinho tirando as dúvidas dos seguidores em relação à obra, à construção, né, a design de interiores. Então sempre estou lá tentando tirar as dúvidas e podendo contribuir de alguma forma para os meus seguidores. Você falou de seguidores, eu vou te fazer uma pergunta final. Sim. Você se considera também uma influência digital? Não. Muitas pessoas falam que sim. Não, é porque eu também pensava que você tinha essa questão de ser influência digital também. Assim, eu tento influenciar, né, vamos dizer assim, trazendo dicas para as pessoas, né, espaços onde elas podem comprar, onde elas podem, né, acho que não deixa de ser uma influência, né, e também trazendo dicas para elas, né, então acaba que muitas pessoas, né, às vezes me veem na rua, fiz aquilo lá que você falou, deu certo. Que legal. Então acaba que não deixa de ser uma influência, né. Muito bom.
Gente, muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Patrick. Quero agradecer a você que está nos acompanhando, está nos assistindo e ainda não se inscreveu no canal. É fácil demais, é de graça, é só inscrever-se, acionar o sininho lá das notificações, que você vai contribuir muito para que eu possa dar continuidade nesse trabalho de levar as histórias das pessoas, a história das pessoas ao mundo, né? Porque hoje Exatamente, nós temos essa oportunidade de ir no mundo inteiro. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez a Conecta Celulares, Fernando Almeida, Drogaria Barbosa, a Drogaria do Barbosinha, e agradecer a você que nos acompanha no canal Os Notáveis. Um abraço do Patrick Rodrigues. Valeu! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.